Olá, viajantes! Hoje conheceremos um país que é destino de mais de 93 milhões de turistas por ano, a África do Sul, um país que eu adoro, e teremos como convidados a Madeleine Hilbig, uma empresária do ramo imobiliário, e o chefe Du, sommelier, chefe de cozinha e que fez uma experiência de voluntariado nesse país. Fique com a gente que o Viajar, Sentir e Conectar está começando. Olá, viajantes! É com muito prazer que eu dou início ao primeiro episódio do nosso podcast Viajar, Sentir e Conectar. Esse projeto, ele teve inspiração no filme Comer, Rezar e Amar, onde a protagonista, Elizabeth, ela faz uma viagem por 3 países, a Itália, a Índia e a Indonésia. E nessa viagem, além de conhecer esses destinos que são maravilhosos, ela faz também uma viagem interior. E com esse filme, com a história dela, com essa jornada dela, a gente aprende a importância de que para se conectar com outras pessoas e se conectar com lugares, é importante primeiro nós nos conhecermos e conhecermos os nossos sentimentos. O filme fala sobre a importância de tomarmos responsabilidade pelo nosso próprio contentamento. E os nossos roteiros na Paralelo 30 falam sobre isso também. Nós fazemos, nas nossas viagens, nós damos oportunidades aos nossos viajantes de entrarem em contato com a cultura local, com experiências locais e assim também entrarem em contato com os seus sentimentos. E isso proporciona conexões com pessoas e lugares. Então, iniciando esse nosso primeiro podcast, nós começamos com um país que eu gosto muito, que eu tenho que eu conheço intimamente, eu posso dizer, né? Por 10 anos, eu fui quase todos os anos para a África do Sul, meu ex-marido é sul-africano, e eu trouxe hoje para essa conversa 2 pessoas muito queridas e que têm experiências incríveis nesse país e pessoas que eu gosto muito. Então, nós temos aqui conosco hoje o chefe Du, ele é cozinheiro, sommelier e cervejeiro. Ele esteve na África do Sul em 2018, onde morou por 9 meses, fazendo um trabalho de voluntariado. Ele tem uma experiência incrível para falar para a gente, ele quer para dividir conosco. E a querida Madeleine Hilbig, empresária do ramo imobiliário, uma apaixonada por viagens, uma exploradora do mundo, que conheceu a África do Sul ano passado, né, em um dos nossos roteiros. E eles estão aqui para essa conversa descontraída para a gente falar um pouco sobre as nossas experiências sobre a África do Sul. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Carlos, né? Que o Carlos ele tem um projeto que tem a ver também com o nome do nosso podcast. É um projeto de 3 palavras também, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso e o que é que te levou a conhecer a África do Sul. Primeiramente, oi a todos, né? Somos atemporais em podcast. E obrigado pela oportunidade de eu estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né? Nossa experiência, eu sempre falo, minha e da minha esposa. Como tu comentou, a gente ali no final de 2016 decide fazer o famoso largar tudo, né? E com a meta de rodar o mundo, né? 5 continentes, em 5 anos, rodando o mundo, como comentaste, com 3 palavrinhas, né? Explorando novos lugares, aprendendo novas culturas e ajudando a quem precisa sempre na forma de trabalho voluntário. Então, usando as palavras, né? Explorar, aprender e ajudar, né? Uhum. E o que tem um pouco de conexão também com o filme, né? Que no fim ela acaba se encontrando e acaba ajudando pessoas no meio do caminho, né?
E isso acaba nos levando, então, primeiramente para a África, né? Como a gente chama o continente mãe, da onde todos basicamente viemos, né? E nada melhor do que começar pela África do Sul, até por uma questão, né, de logística ser melhor, a África do Sul, a gente chega pela África do Sul, então... E a África são, né, só para o pessoal, que às vezes a gente fala em África e as pessoas não têm a dimensão do continente, né? A África são 54 países, né? 48 continentais e 6 insulares, né? Então, a África do Sul, lá na pontinha, né? E cada país com com experiências bem diferentes, né? Como tu bem deve distintas, ter bem vivido, distintas, sim. Uhum. A gente acaba indo, então, né, para a África do Sul e vai fazer o que? Trabalho voluntário, né? A gente vai meio que... O nome do nosso projeto é Eu Vou e Pronto, né? Uhum. Meio que nesta filosofia de eu vou e pronto. A gente vai, uma passagem de ida e uma de volta em 3 meses, vai que dá tudo errado. E com um projeto só, né? No fim, a gente acaba ficando por lá 9 meses e ajudando, então, em 8 projetos, né? 3 deles na África do Sul, onde, então, a gente chega, né? Então, basicamente, a gente chega ali por Joanesburgo, né? Só logisticamente, né? Faz alguma coisa ali que é interessante, Museu do Apartheid, etc. E depois já vai para uma cidadezinha, Port St. John's, né? Próximo ali, Coffee Bay, Jeff's Bay, né? Jeff's Bay é lugar dos surfistas. Dos surfistas, né? Mais famoso, né? E também perto da cidade grande que é Durban, né? Então, a gente fica ali no nosso primeiro projeto, né? E dali vai descendo até finalmente chegar na Cidade do Cabo e daí depois ir para mais 12 países, né, dentro da África. Sim. E Madeleine, eu tive o prazer de te mostrar um pouco da África do Sul em um dos nossos roteiros no ano passado, né? Como é que foram as experiências que tu teve lá, principalmente assim experiências gastronômicas, né? O que é que tu lembra disso? Assim? Bom, o que te marcou? Eu estava ouvindo falar, eu apesar de viajar bastante, nunca fiz esse tipo de viagem. O que eu gosto mesmo é de ir a lugares diferentes, estranhos, como a África do Sul, que eu nunca tinha ido para a África, mas ter toda uma infraestrutura de apoio que a AID nos dá através da Paralelo, porque a gente vai seguro para fazer tudo o que a gente quer. Então, a África do Sul, para mim, foi além do que eu imaginava. Eu fiquei apaixonada pelo país. E tanto que depois da África, eu até já fui para o Marrocos. Depois da África do Sul, se eu digo África é tudo, Sim, né? África é continente. Eu fiquei encantada com a África do Sul, pela diversidade de coisas que tem, da natureza. Eu sou apaixonada pela natureza. Então, a primeira cidade que a gente ficou foi a cidade do Cabo. E as experiências que a gente teve na estadia na cidade do Cabo foram assim encantadoras. E o que eu gostei também nessa viagem, porque eu gosto assim de fazer referências a coisas que eu já vivenciei. Então, tu lembra da história, tu lembra da primeira travessia do Atlântico para o Índico, tu te lembra dos navegadores. A gente acaba conhecendo a história assim, dos holandeses, que foram os primeiros que descobriram aquele maciço que tem a Montanha da Mesa, que é uma coisa extraordinária. Quando vocês que estão nos assistindo forem lá, vocês vão ver que coisa incrível. É uma montanha de mais de 1.000 metros de altura, em torno de 1.000 e poucos metros, e ela domina toda aquela paisagem, aquele maciço forte, e a cidade, então, ela cresce ali. E essa parte da história também, além dos sabores que tu está me perguntando, me falaste em aromas. Não, falei dos sabores, mas a gente pode falar sobre... a ideia é a gente falar sobre os sentidos que afloraram. Eu acho que essa cidade, conecta. em todas as regiões que a gente viajou, os nossos 5 sentidos sempre estavam sendo colocados à prova. É legal
É interessante, vocês chamam Montanha da Mesa, né? Para nós é sempre Table Mountain. Table Mountain, que né? é em inglês. E que vem do inglês, né? Sim. Fica meio, soa um pouco estranho, mas é legal porque dá para chegar nela de várias formas, Tu teve uma experiência bem legal na Montanha da Mesa, Tu né? pode chegar de, basicamente, teleférico, né? Sobe de teleférico e desce de teleférico. Legal. Tu pode também subir fazendo uma trilha e depois descer fazendo uma outra trilha, né? Assim como tu pode fazer como a gente fez. A gente acabou subindo por trilha, pegou uma trilha um pouco mais longa, mais difícil, né? E desceu de teleférico. Porque lá em cima tem bastante coisa para fazer, para circular. Claro. É uma mesa. Mas a gente não pode plano, comparar uma pessoa que ficou 9 meses viajando conosco, que a gente ficou 17 dias para viajar um país, claro que as coisas mais importantes. Então, a subida nossa, apesar de ter subido de teleférico e descer mas de com teleférico é muito legal também. Mas foi maravilhoso, porque a gente ficou lá em cima, e lá em cima a vegetação a 1.000 metros de altura, ela é uma conexão totalmente diferente. As folhas são mais grossas, as flores que dão lá em cima, eu fiquei apaixonada. E era um dia muito nublado, a gente realmente não enxergou nada, embaixo tinha sol, mas lá naquela altura tinha uma nuvem justo em cima da Mountain Table. O Table Mountain. Essa nuvem em cima, eles chamam da toalha da mesa. Da toalha da mesa. Paira em cima. Eu tive a oportunidade de já subir escalando, eu não desci, eu acho que descer é pior, tu desceu também. Não, descer a gente não desceu. Porque como a gente subiu de uma forma demorou acho que umas 2h30 para subir. Então é uma trilha bem mais íngreme, né? E aí para descer o joelho pode pesar um pouquinho. Para quem quiser se aventurar mais, né? Tem diversas vias de escalada mesmo, né? Às vezes tu tá lá em cima, né? E aí foi o que aconteceu com a gente. Tá lá em cima, daqui a pouco pula do nada uma pessoa com corda, com equipamento de escalada. Tipo um rapel, assim? Não, escalando com as mãos mesmo. Esse jardim foi lindo. Mas eu gosto muito de história, então eu lá me informei até um pouco, porque a gente se lembra dos portugueses, que eram grandes navegadores, mas eu não sabia que quem financiava aquelas viagens dos portugueses eram os holandeses. Mas o primeiro que chegou lá foi Bartolomeu Dias. Foi Bartolomeu Dias, em 1498. Foi o primeiro que chegou. 88. Só que daí aquilo ali virou um ponto de parada dos holandeses, de abastecimento, Companhia das Índias Orientais, dos holandeses, que é aquela briga de navegação. Sim, eles queriam montar o porto, né? O interesse deles Só que era... daí... era comercialização. Comercializar, que era E eu parada. também achei bem interessante que eles disseram o seguinte: quando os holandeses começaram a emprestar o dinheiro para os portugueses e viram que eles estavam fazendo grandes descobertas, eles pensaram, mas por que nós não pegamos o nosso dinheiro e nós vamos nós mesmos? E daí começaram a viajar, e essa parte eu não conhecia. E claro que depois vieram os ingleses, de certo, mais espertos, com mais know-how, tiveram lutas internas entre eles, e hoje em dia, realmente, eles, desde a época... O que acontece? Assim, a colonização. Então, daí vieram os ingleses e eles tomaram conta da cidade do Cabo. Com isso, os holandeses foram mais para dentro. Então, a gente tem as fazendas sul-africanas que são de holandeses. Claro. E aí, uma coisa legal também, eu sou muito perguntina, porque enquanto eu vou perguntando nas viagens, né? Daí, eles me disseram o seguinte, pelo menos foi o que eu entendi, que os holandeses acharam o pessoal lá da África do Sul meio lentos, assim. Eu entendi. E daí eles foram buscar os malaios e os da Indonésia. Eu vou fazer uma parte aqui só um pouquinho, então. Não é isso. Não. Na verdade, a terra ali era dos africanos, né? Claro. Então, os holandeses foram lá e invadiram. E tinha muita briga, na verdade. Os africanos eram muito agressivos. Eles não queriam entregar a terra deles. E por isso eles foram buscar os malaios, foram buscar escravos. Para ter uns terceiros que não tinham aquele sentimento de posse. Isso, e daí foram buscar os malaios que influenciaram bastante na cultura. E daí tem um negócio muito legal, que esses malaios, quando vieram, que são chamados malaios, esse pessoal que veio,
eles arrumaram umas casinhas para eles morarem. Isso eu achei genial. É um dos lugares assim, pitorescos que eu amei da cidade. E essas pessoas, enquanto moravam lá como escravos, porque eles eram malaios, mas não deixavam de ser escravos dos holandeses, que trabalhavam no porto, eram assalariados. E enquanto eles eram cativos dos holandeses, eles eram escravos, as casas tinham que ser brancas. E depois que eles ficavam independentes, eles podiam pintar as casas de colorido. Isso eu achei uma coisa maravilhosa. A gente às vezes nem valoriza o que é a gente poder usar, ou sei lá, ou pintar uma coisa que é da gente, de uma cor que a gente gosta. Imagina a alegria dessas pessoas quando ficaram independentes e puderam pintar a casa, porque são amarelo choque, azul, vermelhas, laranja. É lindíssimo. Aquele bairro... É o bairro Bocap. Mas as comidas também lá são legais, os artesanatos deles, aquela parte eu achei muito linda. Essa influência dos malaios, ela é bem forte na gastronomia ali, né? Porque eles vieram como escravos, mas influenciaram bastante em toda a cultura. São os malaios do Cabo, era dessas ilhas ali da Indonésia, Jacarta, né? Que vieram e influenciaram na música e na comida. O que tu pode falar da comida ali, as suas experiências gastronômicas, né, como chefe? Eu tive uma experiência bem interessante, porque a gente vai por conta, né? Então, tem muita coisa que tu pesquisa na internet e parece uma coisa e não é. Por isso que a vantagem, às vezes, é ir com alguém que já sabe, né? A gente foi no que seria, digamos, a melhor casa de carnes, né? Melhor churrascaria de Cape Town. E que, como o comentou, né, além da influência dos muçulmanos, né, que tem bastante ali, e vão consumir a carne de cordeiro, né, de ovelha, o próprio inglês, né, o próprio britânico traz bastante, né, a influência. Então, a gente pensa em muita carne de gado, né, mas a África tem bastante carne de ovelha, né? E aí, enfim, fomos então nesse tal de churrasco e não era uma churrascaria, era literalmente uma casa de carnes, um açougue, que tinha um bifezinho, assim, com uma espécie de polenta que eles têm com milho branco, né? Tu comprava a carne e essa carne eles te davam crua num prato e tu ia para os fundos do açougue e nos fundos do açougue tinham então acho que umas 10 parrilhas. Com cada um assador responsável por uma parrilha. E aí tu pegava, entregava a tua carne crua, né? Ele te perguntava o ponto da carne, ele te dava um papelzinho, depois tu dava uma gorjeta pro assador, ele te entregava de volta e tu ia literalmente para um puxadinho do lado, né? Numas mesas coletivas, tocando música, muita festa, né? Então isso é muito... A gente acha às vezes que a gente faz bastante festa, né? Mas tudo tem música, tudo tem dança, tudo tem conexão, assim, entre as pessoas, né? E ali a gente comeu. Com o quê? Legal. Não tinha talher, a gente não sabia onde a gente estava indo, né? Tinha que comer com as mãos mesmo. Mas isso foi na Cidade do Cabo? Foi numa região mais periférica, né? Mas eram os malaios ou era desses... Então não sabe qual é que era. Não sei. Mas legal essa experiência. Mas aí dele, falando disso, eu me lembrei daquele restaurante. Eu até estou te devendo que tu me perguntasse dos aromas, mas eu já vou voltar. Sim, né? Eu me lembro do restaurante que vocês nos levaram lá no Cabo, que foi maravilhosa aquela noite, com aquelas mulheres todas vestidas, a comida a cada 15 minutos vinha um outro tipo de comida. Então tinha quiabo, tinha abóboras, tinha carne misturadas, os sabores maravilhosos. Não é uma comida... Eu, por exemplo, na Índia não gostei muito da comida, mas essa comida é saborosa, com carnes. Ela é um pouco parecida com a nossa, porque também tem feijão, também tem arroz.
Eu gostei muito. Esse descritivo aí é descritivo muito de mistura mesmo. De né? mistura, De tudo que veio de influências Isso ali, né? mesmo. Porque Exatamente. tu tem também o famoso babute, né? Que tem a carne, que tem É. arroz, que tem o ovo por cima, que tem... Então são muitas... O quiabo, são tudo ingredientes que a gente vai ter aqui no Brasil também por muita influência dos povos escravizados que aqui chegaram e Sim. influenciaram, assim como É. os malaios influenciaram lá na África do Sul e aqui também vão influenciar os Isso, africanos. e mostra essa diversidade na África do Sul que está em tudo, né? Tá na música, na arte, na comida, na paisagem, né? Essa diversidade da comida. E uma coisa legal que tu falou dessa coisa do churrasco, que lá a gente experimentou no safari, a gente teve um braai. O braai é o famoso churrasco deles, Sim. que De isso- noite, né? Aquele dia de Isso, noite. é. Mas eu achei muito legal nesse restaurante, porque o tempo todo que vinham as comidas, e era um restaurante assim que tinha famílias, tinham bebês, tinham crianças, e a gente estava num grupo, mas com músicas maravilhosas. E tanto que depois nós fomos dançar, lembra? Sim, Mas a vontade que a gente tinha ali, mesmo jantando, era já de levantar e dançar. A música sul-africana é música, muito A música envolvente, entusiasma, né? É uma coisa legal. é. Mas tu tinha me perguntado dos aromas. Eu tenho duas coisas assim que me marcaram bastante. Eu amei aquele jardim botânico, que eu não me lembro o nome. Kirstenbosch Gardens. Bosch Garden. Kirstenbosch Gardens. Ai, foi muito lindo aquilo. A gente fez assim um passeio, tem pontes, tem tipo uns morros, aquelas águas, flores diferentes, perfumes. A entrada também desse local, eles colocaram assim tipo uma mesa com diversos tipos de flores que tu encontrava depois dentro do jardim. Aquilo me marcou muito, sabe? Com o nome da flor, qual a origem. Eu achei aquilo muito organizado e muito lindo. E outra coisa, em termos de aroma, claro, eu não poderia deixar de falar dos vinhos, que eu acho que foi essa experiência também perto da cidade do Cabo, né? Acho que a região de Stellenbosch. Stellenbosch. É ali, a mais ou menos a 50 quilômetros da cidade do Cabo, tem essa região vinícola, Stellenbosch, Paarl e Franschhoek, que são regiões... Western Cape, né, que eles chamam, que é a única região, basicamente, que produz vinho ali na África do tem Sul. algumas outras que Mas são menores, bem né? menores, E ali que tem uma colonização francesa também. Foram os franceses que trouxeram Sim, os maristas. Não, os maristas, confundi aqui, os maristas Não, na Argentina. eles são huguenotes, né? Que Huguenotes, vieram fugidos da Europa por questões religiosas e daí pararam ali. E o que tu pode falar sobre os vinhos, né? O nosso sommelier aqui. A gente comentou do braai, né? E comentou de aromas, né? Não dá pra dizer o aroma de lenha, né? Tirou da madeira, minha boca. né? Isso, o que me lembra a África do Sul é o aroma da madeira. A África do Sul, a África como um todo tem essa cultura do fogo, né? Muito forte, né? Para mim é bem emblemático. E tudo é com madeira de acácia ainda, né? Porque tem abundância por lá, né? Então tudo é feito com madeira de acácia, que é de excelente qualidade, né? Então todo churrasco é feito assim, né? E a gente até comentou antes, né? Outro dia, com relação ao churrasco, a gente está acostumado. Chega, bota a carne, serve a carne, senta na mesa e come, né? E o melhor corte, né? Assim, o gaúcho tem essa, né? Da picanha, tem que ser picanha, tem que lá ser... Lá não, né? Lá normalmente tem muito embutido, né? Boerewors. E aí tem muito embutido, feito muitas vezes com carne de caça. Que é né? bem gostoso. E a churrasqueira é um disco, é redonda, né? Que é para todo mundo ficar em volta. Então eu tava falando, um dia eu fui lá, me convidaram para ir então no tal do churrasco. Cheguei 7 da noite, foi comer 10:30 da noite, só todo mundo em volta do fogo, nem beliscando, né? Então fomos comer mais tarde. Não secou? Mas é que eles vão fazendo umas coisas doidas. Eles não se importam muito, assim. E botam qualquer coisa no fogo. No nosso safari, a gente teve essa experiência de braai. Lembra que eles colocam legumes, colocam carne. Tudo, né? Essa Boerewors, que é uma
uma linguiça fininha, né? É. Linguiça fininha. É. Eu até quando eu voltei da África, eu comprei um livro lá. Um livro, sei lá, acho que ele é 1960, eu acho. De receitas tradicionais sul-africanas, né? Daí tem a receita da Body Wars. E aí eu peguei e eu repliquei ela aqui no Brasil. Ficou relativamente bem semelhante, porque tem alguns ingredientes. Vai raspa de laranja, vai algumas coisas bem Legal, falou cozinheiro. É. Mas eu achei muito legais aquelas vinícolas que a gente visitou, principalmente uma que tinha mais de 300 anos. E então todas aquelas casas tinham tipo um museu, ao mesmo tempo com as coisas de lembranças da família, e ao mesmo tempo lojas primorosas de coisas novas para a gente comprar, louças, panos de prato. Então são centros culturais de turismo mesmo. E a gente nota como o sul-africano aprecia a natureza. Toda vez que eles podem, que o tempo tá bom, eles fazem os almoços na rua. Tu tá em contato, várias vinícolas que a gente foi, que tinham restaurantes, o restaurante fica ao lado da plantação. Então, tu estava sentada, almoçando e vendo os parreirais, vendo as roseiras que eles plantam, aquela tradição para saber se tem algum inseto que vai atacar. Eles plantam rosas na beirada de cada fileira das plantações das uvas, porque a roseira é a primeira a ser atacada. Então, quando eles veem que tem algum bicho ali, eles já se preparam. Então, eu amo a natureza. Eu digo, eu não faço terapia na minha vida, mas eu preciso todo dia, mesmo com chuva, dar uma volta pelo meu jardim. Eu não poderia mais morar essa altura da minha vida, com 81 anos, num apartamento. Então, eu vejo assim esse culto à natureza, que nós aqui no Brasil ainda temos que dar uma caminhada. A gente tem coisas maravilhosas e a gente não aproveita o suficiente, mas já está melhorando. Eu vejo agora as pessoas indo mais para as praças, curtindo, fazendo eventos, que eu acho que as coisas boas a gente tem que imitar também dos outros países. Eu sinto uma resistência quando eu acompanho os grupos em viagem, das pessoas sentarem ao ar livre. E isso é tão gostoso, né? Até a gente teve um piquenique numa vinícola, um piquenique sentado em cadeiras, assim, mas era ao ar livre, né? E no Kirstenbosch, esse jardim botânico que tu comentou antes, no verão eles têm concertos ao ar livre, concerto de música clássica, de rock, de música africana, de tudo, mas ao ar livre. Eles curtem muito, né, isso. A região não chove muito, né? Então tem essa possibilidade. Também. Tem muitos lugares, clima, tu chega e tem uma espécie de delicatesse e um grande jardim, né? E aí tu compra a tua cesta de piquenique, que pode vir ou não com a toalha, se tu já quiser trazer a toalha de casa, e tu vai tu vai literalmente comprar um lugarzinho para fazer o teu piquenique com aquela cesta que já tá pré-pronta, né? Ou se tu quiser trazer as tuas coisas, né, e fazer o teu próprio piquenique, e comprar o vinho, tu só paga uma taxa de uso do espaço, né? É algo que agora tá acontecendo, né, com cervejarias. E lá em 2017, no caminho a Stellenbosch, né, tu tem várias cervejarias se instalando e fazendo jardins, né? O espaço interno é basicamente só para serviço. São tudo mesas de piquenique mesmo, que as mesas de jardim fora, né? Até tu falou em cervejarias ali em Stellenbosch, eu não conhecia. Tu vê tantas vezes que eu fui para lá e conheci ali os vinhedos e as vinícolas. Tem inclusive a Stellenbosch Brewery Company, né? Olha. Eu tava recordando as fotos, né? E tranquilamente lá a gente foi em pelo menos umas 6 ou 7 cervejarias fora, dentro dos barzinhos, né, que tem dentro da cidade mesmo de Stellenbosch. E comentasse com o vinho, né, a África do Sul é considerada o novo mundo, né, não é Europa, né, então é novo mundo, mas a África do Sul faz vinho desde 1635. Sim, é verdade. Tem uma eu queria até, falando em vinhos, comentar sobre um vinho
que é a Pinotage, Isso. que é a união de duas castas, do Pinot Noir e da Hermitage, que ficou com o nome, então, em homenagem às duas, a esse conjunto desses dois tipos de uva, porque o Pinot Noir é uma uva muito delicada. Ela não dá em todos os lugares. E a África do Sul, pelo clima, eles tinham grande dificuldade, diferentemente do Sauvignon, do Cabernet Sauvignon, que ele se adapta melhor em todas as regiões do mundo. Então, eles reforçaram o Pinot Noir com uma uva, que eu não sei o nome em francês, mas Carignan. Carignan. Não é Carignan. Deixa eu ver se eu tomei nota aqui. Não botei. Qual é que é o Pinotage? A Hermitage que ela tem um outro nome, Consignan, qualquer coisa assim. Então, fizeram essa uva, que é o Pinotage, e é utilizado tanto em blends de vinhos, como também em vinhos varietais. Então, isso é muito... É o início, quer dizer, uma coisa bem específica da África do Sul, que é esse vinho. E, claro, eu tomei praticamente sempre. E também tem esse Pinotage, ele é um vinho que tanto pode ser maravilhoso, se ele for bem cuidado, desde o início, com todas as observações, ou então, se for mal feito, pode ser um péssimo vinho. Então, a gente tem que cuidar, não dá para tomar assim, um vinho desses muito baratinho, porque ele não vai ser tão bom. Pelo menos... E ele tem essa parte que tu falaste da madeira, esse Pinotage, ele tem alguma coisa assim que tu sente que parece uma fumaça. É uma das características do gosto, para mim, pelo menos. O nosso sommelier pode dar. Não sei, ele pode me corrigir. A uva, hoje a gente considera, em vários países tem o que a gente chama de uva bandeira, né? A uva símbolo daquele país. O mais clássico, principalmente para nós, é o Malbec, né? Sim. Inclusive, ontem foi o Dia Internacional da Malbec, né? Sim. Então, hoje, a uva bandeira da Argentina é a Malbec, né? A uva bandeira da África do Sul é a Pinotage, né? Em função dela, foi criada ali em 1930, por ali, 30 e poucos. Não é tão antiga, é recente. Não. Eu achei que era até 1950, a própria Cabernet Sauvignon é uma uva recente, né? Ela é desenvolvida para suprir a falta de Merlot, né? Na região de Bordeaux. E aí a Pinotage, ela é desenvolvida geneticamente, né? Porque aí não é... Tem que cruzar as duas, a Pinot Noir e, no caso, a Hermitage, que é a uva que recebeu o nome da... É um pé, né? De uva criada. É uma coisa só criada. Não é misturar as duas uvas. É uma... Sim. Não é que a uva hoje ela é enxertada, né? Então tu tem embaixo um pé e em cima outro. Não é assim, né? Ela é geneticamente feita, né? Dentro da Universidade de Stellenbosch, que é a mais antiga no mundo, né? De enologia, né? Desde 1600. Então ela é feita ali em 30, mas ela não é plantada até o final dos anos 40, né? Então daí ela vai ser plantada. E o legal que tu tinha comentado, né, que ele pode ele pode ficar um vinho de uma forma mais parecido com a Pinot Noir, né? Quando tu planta em determinados lugares ali, principalmente da região do Cabo, né? Lugares mais frios. E ela pode também ficar mais com cara de Hermitage se tu plantar ela em outros lugares, ou, dependendo, ela fica bem meio termo, né? Mas ela não é a uva mais plantada, e não é o vinho mais emblemático da África do Sul. A tinta ela é a segunda ou a terceira mais plantada, e a uva mais plantada e mais vinificada na África do Sul é uma uva branca, que vai fazer o Chenin Blanc. O Chenin Blanc é o mais a uva mais plantada, são cerca de quase mais de 15 hectares de uva, enquanto que a Pinotage tem um pouquinho mais de 7. Eu adoro Pinotage. Não sei se foi porque eu conheci na África do Sul, e daí tem toda essa relação assim com o país, né? E é uma uva que só tem uma coisa lá. diferente. Eu gosto. Eu também acho que quando a gente viaja, a gente tem que ver a essência do país e pegar o que tem se também de conectar com diferente, aquilo, né? Mas eu vi nas fotos ali que você estava bebendo Chenin Blanc também. Sim, a gente bebeu de tudo. tudo. Não, eu adoro vinho branco. No verão eu não tomo vinho. O clima sul-africano ajuda bastante. E a gente teve algumas refeições embaixo das parreiras. Aquela parte
foi uma das coisas que me deu assim mais emoção, aqueles almoços fora. E eu só pensava, meu Deus, lá na minha casa tem tanto mosquito, como é que aqui não tem mosquito quando eu vou na rua? E Mas é isso que isso tu é fala, o porque clima. é seco. É. Então, tu no meio daquelas folhagens, almoçando, e tu não precisa ficar te batendo, não precisa botar um spray, que é maravilhoso. Tem uma característica também que é o vento da Cidade do Cabo. Eu não sei se é pela localização da Montanha da Mesa. A Montanha da Mesa, ela dá essa sensação de segurança na cidade, proteção, segurança, não sei, é o que me passa, né? Aquela montanha enorme. E com isso tem o Cape Doctor, que eles chamam, que é o vento do Cabo, que leva as doenças. Eu acho que leva os mosquitos também, né? É um vento Mas forte. também a gente não isso, pode... né? deixar de lado que todo esse encantamento, essas impressões que marcam assim as visitas, é porque elas são preparadas com carinho por vocês. São lugares todos já testados. A gente vai lá. Claro que é legal a gente também ser inovador e numa coisa que não conhece, mas quando tu está viajando, que tu vai ficar só 17 dias, tu quer que as tuas experiências elas sejam boas, que te tragam recordações maravilhosas. Então, as viagens que a gente faz com a Paralelo, eu sinto assim, eu já viajei muito na minha vida e eu acho que esse cuidado com hotéis, com tudo isso, faz um pouco de diferença, principalmente com pessoas que já viajam depois dos 60 anos, que já querem ter um certo conforto, que tem pessoas que explicam. Porque muitas vezes, quando tu não tem um bom guia, tu acaba perdendo muito da viagem. Porque é difícil tu voltar e estudar de novo. Normalmente a gente não tem tempo nessa vida moderna. Eu não, infelizmente, se eu não digo para ninguém fazer, eu não me preparo antes e eu não leio depois, porque para a minha vida não dá tempo. Eu estou sempre correndo, adoro viajar, já estou pensando numa próxima viagem, mas eu acho muito legal que as pessoas preparem para mim. Sim, claro, isso é muito bom. Assistir um concerto, claro que não é o caso aqui da África do Sul, mas tudo isso são sensações assim que marcam demais uma viagem. Ai, que bom. Puxando dois ganchos, né? O primeiro é o dos mosquitos, e aí vem sempre a questão da malária, né? Lembrando que do Etosha, basicamente, da Namíbia ali para baixo, né, para o sul, tu não precisa se preocupar com a malária. Malária free zone, é uma área então, que não tem problema. malária. Por exemplo, a gente fez uma consulta, tem clínicas especializadas, que se tu daí vai para a parte de cima, né, tu pode ou não, mas a gente foi fortemente recomendado por uma família que a gente ajudou, que ficou muito amiga nossa, né, para tomar a malária, as pílulas para malária, né? A gente tomava uma todo dia, né? A gente tomava todo dia, porque a malária não tem vacina e não tem cura, né? Vocês foram para lugares. E aí quando a gente começa, então sobe acima da Namíbia ali, a gente começa a tomar, daí vai tomando até voltar de novo para a cidade para África do Sul, né? Nesse ponto é bem legal. Então, na África do Sul não tem problema. Na Namíbia até também, o Etosha não tem problema. Não é. São lugares legais. E falando ainda assim sobre... voltando a falar sobre as paisagens, a gente ficou muito ali só na Cidade do Cabo, mas o restante que a gente falou agora, né, muito só sobre a Cidade do Cabo, mas a gente visitou outros lugares também. Aquele chá da tarde. Sim, o chá da tarde foi na Cidade do Cabo. Foi na Cidade do Cabo, a gente foi num hotel mais antigo, tão lindo, tudo arrumado por dentro, as porcelanas, a prata. Então tomamos um chá à inglesa. Isso é bem da cultura inglesa. Um chá no Mount Nelson, que é um hotel da rede Belmont, e a gente teve um chá da tarde. Muito lindo, lá, foi uma... E com piano tocando. Nossa, eu fui lá perto do moço que tocava aqui, e ele tocava jazz também. Foi muito, muito lindo. E mostra também, assim, a África do Sul tem uma infraestrutura muito completa, assim, né? As pessoas às vezes têm medo de
de conhecer, de viajar, né? E eu acho que da África é um país que tem uma infraestrutura para receber turistas super completas. Mas saindo um pouco ali da África do Sul, dos safaris, né? Eu acho que é legal que a gente fez um safari na África do Sul ali, que foi no Addo Park, não foi no Kruger, que é um parque enorme, né? Foi no Addo, em que o Addo é um parque de elefantes. Então, assim, só para explicar um pouco também para as pessoas que estão ouvindo, né, que dentro desses parques grandes tem reservas pequenas, né, com animais que estão vivendo livremente. E a gente teve essa experiência de ficar numa dessas reservas e de fazer um safari. 15 mil hectares. Claro que é pequena. É pequena, perto do Kruger, né? Mas mesmo dentro do Kruger tem reservas privadas. Quantos hectares tem esse aeroporto? E o interessante é que a gente estava buscando os alfarrábios ali das anotações. Por uma questão só de datas, não foi o nosso segundo projeto de ajuda. O Addo Park. O Addo é... Porque ele é relativamente perto de Porto Elizabeth, eu acho. Exatamente. A gente foi... que era caminho pra gente descer em de Porto Elizabeth. Porque é um parque de elefantes. Eles aceitam voluntários lá, aceitavam pelo menos. Que legal, Mas vocês chegaram a visitar essa parte? Não, daí a gente não acabou não indo. A gente conseguiu outro projeto e aí se locomoveu. O Addo Park é um parque gigante de elefantes, né? E essa reserva que a gente ficou é uma reserva privada, que tem resort e tudo ali dentro, e daí ali a gente faz safari. Então, não sei quem é que quer falar sobre safaris de vocês dois, que é uma experiência. Eu posso falar que tem bastante parque privado, né? Mas tem bastante parque nacional, né? National Parks, né? Então, tem inclusive a Garden Route, é um National Park. E isso é uma coisa que os sul-africanos dão muito valor, né? Além dessas, né, de valorizar a natureza dentro da cidade, eles dão valores para os parques nacionais, cuidam muito bem, eles têm essa cultura de viver ao ar livre, né, de caminhar, de fazer trilha, isso é bem legal. Não chegaram a subir, uma subida também não é muito fácil e não tem teleférico, que é o Lion's Head, né? Eu subi. Para pegar lá, o legal é que tu pega o pôr do sol. A minha filha subiu também. A minha filha já subiu várias vezes. A minha única experiência na vida foi essa. Mas eu iria de novo. E se eu fosse de novo, acho que eu levaria meus netos pequenos. Porque eu fiquei impressionada como tem famílias, principalmente franceses. Muitos franceses tinham nesse lugar onde nós ficamos. Do safari, né? Do safari. E eu acho que para as crianças isso é uma experiência maravilhosa. Eu fiquei encantada com aquilo, mas fiquei assim de boca aberta. Nunca pensei que a gente fosse chegar perto dos bichos. E aquela busca, aquele dia dos elefantes, eu acho que nós andamos umas 3 horas procurando os elefantes que a gente não achava. E eles se avisam porque tem vários jipes ao mesmo tempo passeando por toda a reserva com vários grupos de pessoas. Então, um se comunica com o outro. Aqui tem isso, pode ser que por aqui tenha. Então, a gente vai com aquele jipezinho. É jipe aquilo, né? Tem outro nome, eu acho. E todo mundo super feliz. E é muito interessante. A gente sai de manhã bem cedo. Nós fazíamos um passeio de manhã cedo e outro de tardezinha, que é a hora que a gente encontra os animais. Então, a gente levantava pelas 4 e pouco da manhã, tomava um cafezinho e já entrava de noite com a lua ainda, já para chegar no lugar e a gente já está lá. E nesse horário é que a gente enxergava os bichos, a coisa mais linda. Claro que logo em seguida começa a clarear e a gente já enxerga as girafas, os rinocerontes. E a outra viagem, então, é de tardezinha, que a gente sai e quando volta já é noite, porque a gente se adapta à vida dos animais. Então, tem uma história interessante que eu perguntei quantos leões tinha e me disseram só tem 2 leões, porque os leões eles comem 5, 7 quilos de carne por dia, mas se eles comerem uma zebra numa semana,
eles ficam satisfeitos. Se eles comerem num dia, eles ficam uma semana, 10 dias sem comer nada. Daí dormem, ficam deitados. Mas para esses bichos que os leões comem, para eles poderem viver, eles têm que comer muito verde e têm que pastar muito. E como essas reservas elas têm um limite de tamanho, eles não podem ter muitos leões, porque senão eles teriam que ter muito bichinho para ter um equilíbrio do que um come para o outro viver. Então, ela me disse que agora a leoa estava tomando anticoncepcional. E isso eu achei um pouco triste, por um lado, mas eu entendi bem. Porque tu tem que ter um limite naquele lugar. E se eles disseram que tiveram um bichinho que ofereceram para não sei quantos lugares e ninguém queria o leão. Quer dizer, apesar de ser um animal que está meio que em extinção, ao mesmo tempo ele é difícil de tu colocar em outros parques, pelo menos foi isso que eu entendi. Tem que ter um equilíbrio, né? Daí acho que depende de cada... Mas o lugar, esse é maravilhoso, as cabanas, elas são lindas. Tu abre de manhã, tem uma saidinha, enxergando a lua, quando tu sai, e o próprio... Não sei como é que se chama aquele, não é resort, né? O lugar onde tem o hotel. É um resort. É o central, selva, é lá onde a gente lodge. janta, lodge. As comidas muito boas, e tem vinho se tu quer tomar. Então, eu achei tudo muito bem escolhido. É uma pena que eu já estou no fim da minha vida, com 81 Imagina! anos. Não, é com toda verdade. essa energia. E eu tenho muita coisa que eu quero conhecer ainda, porque senão eu ia de novo. Eu ia de novo, de tanto que eu adorei. Porque além, claro que para mim, eu acho que o ponto alto foi a Cidade do Cabo. Essa parte dos animais eu amei. Para ver que eles lá deixam os animais viver no seu habitat. Eles não dão comida. Eu achei que eles tratavam os animais. Mas cada um tem que se virar. E isso que torna mais bonito e mais interessante para ver o equilíbrio. Claro que tem médicos quando ficam veterinários, quando ficam doentes, mas eles têm a natureza que rege aquilo. Mas eu acho que além disso também eu amei aquela visita daquele lugar que eles criam aquele pássaro que é bem alto. O avestruz, as penas da avestruz, o preço de cada pena no mercado internacional. Quer dizer, é uma coisa diferente. Eu não sei se aqui no Brasil tem isso, porque nós temos avestruz aqui no Tem carne no Rio de Grande do avestruz Sul. aqui? Também Hoje tem cozinha com K e Z, né? Cozinha, ele tem carnes exóticas, né? Então eles têm hoje carne de avestruz. Eu tenho inclusive uma receita que eu faço steak tartar com filé de avestruz. Né? Que é uma carne delícia. super saudável. É super saudável, baixa gordura, né? E se tu olha ela especialmente crua, às vezes cozida normalmente também, né? Parece uma carne vermelha, parece uma carne de gado, né? A primeira vez, como eu sou chefe, né? A primeira vez que a gente viu foi no mercado, logo que a gente chegou. E aí, como a gente, né, acaba, enfim, não ficando em hotel, eu acabo ficando em Airbnb, no caso, né? Mas daí tu cozinha. E aí eu cozinho. Claro, e é muito Daí caro eu essa consigo carne? pegar. Não, é bem em conta, o valor é bem barato. Não Lá, é muito caro. né? Lá é bem Deve barato. ser Lá gostosa, é bem- né? E é Mas bem a gente boa. comeu Bem também, boa. né? Eu não me lembro mais. Comemos Foram tantas experiências. lá na África do Sul é uma carne que é bem muito comum, consumida. assim, bem consumida, é uma carne saudável, leve. Tem né? e tem vários cortes também, né? É. Vendidas, embalagens, etc. Mas eu me impressionei com as penas, exportação para a França. Que isso foi É, numa época do muito auge do legal. avestruz. Eu não vi né? nenhuma fotinha aí dos macaquinhos, daquela reserva de macacos. Também. Aquela foi muito interessante É, também. Nunca vi tanto tipo de macaco na minha vida. É. Eu acho que tinha uns Que era um 8, lugar 10 de tipos. resgate de macacos. Tem muito isso, né? É. Bastante. Muito projeto que trabalha com isso, que é o famoso volunturismo também. Que né? é um pouco do que vocês fizeram. Não, nem tanto. É. Porque o volunturismo é bem... Volunturismo. Agora que entendi. Volunturismo é Turismo fazer o que a de gente fez através da Agência Paralelo 30.
A parada tu vai lá, tem contato com uma organização, por exemplo, lá no Ado Parque. Ela tem contato com o pessoal do Ado Parque, né? E ela diz, olha, eu vou levar pessoas para lá. Aí tem hospedagem, alimentação, daí nos dias livres, que é fim de semana, ela organiza passeio lá para determinadas cidades, vai fazer safari, então tem todo um envolvimento, né? Claro que aqui chega muito pouco isso. O contato Isso da África com a Europa é muito aqui maior, né? Desculpa. Hoje tem alguma coisa, mas focada no próprio mercado interno, né? No Brasil, né? Mandando para regiões norte, nordeste, regiões mais de bases comunitárias, né? Sim. Mas na África isso é muito, muito comum. E hoje em dia, como é muito comum, né? E atrai muito jovem europeu, os valores também são bem altos, né? Então, no nosso caso, não era uma opção. Sim, vocês A foram gente foi bem por no conta, Roots né? mesmo. Foi bem por conta. Eu não sei se tu chegou aí a Cederberg. Porque tem uma opção no teu roteiro, né? Cederberg a gente passou... Não, acabamos não. Eles acabaram não fazendo. Cederberg é a região que tem até o suco, que até tem por aqui agora também, o Ceres, é um suco de frutas, uma região de frutas, só que ali também tem muitas rochas, né? Onde tem as cavernas. Ali vocês foram a Cederberg? Ai, as cavernas foram maravilhosas. Que experiência linda. Estalactites ou era das duas? Isso é em Oudtshoorn, né? Que tem as cavernas. Tivemos. Mas sim. Cederberg é um outro tipo, é uma região rochosa que tinha uma possibilidade de dormir nas cavernas. Eu nunca vi uma caverna daquela, daquele tamanho. A gente estava num projeto que enfim, o nosso host ali, o nosso anfitrião, ele tinha um carro com barraca em teto e tudo mais, e ele levou os voluntários para passar. A gente passou umas 3 noites por lá daí. Foi bem legal. Outra coisa linda que eu acho são os enfeites que eles fazem de artesanato, assim, de colares, os coloridos, das contas, a madeira, os bichos. Eu trouxe muita coisa. Eu tenho na minha casa lá em Gramado, eu boto todos os bichos, meus filhos adoram aquilo, porque é muito lindo. E isso é uma coisa também da África do Sul, eles são muito fortes no design e no artesanato. O artesanato. Tem esses mercados com mercados enormes. Tem um mercado no Waterfront que se chama, a gente visitou o Watershed, que tem mais, acho que tem 150 artesãos lá. Mas tudo com muito bom gosto. O Green Market também. O Green Market, que é dentro da cidade também, né? Mas são as coisas, assim, um artesanato de muito bom gosto, de boa qualidade, isso é bem legal. Visitou também alguns mercados, né? Sim, também muita feira gastronômica, né? Isso. Muita feira gastronômica, a gente estava até vendo algumas, na própria Garden Route tem algumas, né? Várias cidades, inclusive, que tem todo sábado feira gastronômica de agricultores locais, né? E fora algo que como tu comentaste, né? Algo que a gente tem que copiar algumas coisas e isso é uma coisa que instintivamente está sendo copiada, né? Que é a questão dessas feiras de gastronomia, né? Que tem gastronomia do mundo inteiro ali, tem tudo que é tipo de gastronomia com chefes convidados, né? As famosas que tinha, né? Os chefes de rua. Só que é um espaço que normalmente acontece todo fim de semana. Então, né? Se programe para estar no fim de semana, porque vai com certeza ter... Lembra daquele né? mercado que a gente visitou? Foi mais cedo da manhã. Isso. Tinha flores, tinha cogumelos, tudo que é coisa de legumes, ao mesmo tempo umas mesas lá, e eles servindo. A impressão que me dava é que as pessoas tinham saído de casa para tomar café na feira. Exatamente. Estavam lá comendo. São coisas assim que a vontade que dá para tu... A vontade que dá é de trazer aquilo e colar, né? Isso, copia e cola. Eu queria ter aquele mercado do lado da minha casa Deus, no final de semana. As flores, que coisa mais linda. E é isso, linda. assim, que eles dão muito valor. Mas é bem isso, assim, o estilo de vida do sul-africano é esse. Tu vai ali para um mercado, esse que
que o Eduardo falou, compra tuas coisas do dia ali frescas, tudo muito fresco, mas aí tu chega ali, toma um café que está sendo feito ali na hora, come um pão de fermentação natural ali, né? Eles dão, e tudo, aquele mercado a praia estava atrás, e daí tu ainda tem a vista da praia. Né? Mas o pessoal pergunta, mas o que tem para comer lá? Eu disse, gente, é uma cidade gigantesca e rica, né? Tem bastante... muitas pessoas com muito dinheiro e tem opção para tudo, né? Tem de tudo. O que tu quiser comer, tu vai comer. Né? Então, até um comparativo, a gente brincava um pouco, né? Que a Cape Town era bem Rio de Janeiro, assim. Toda a questão do que fazer, do que comer e também do que ver, né? Uma cidade de costa, uma cidade bonita, tem a Table Mountain, tem vistas, tem paisagens bem bacanas. Mas eu acho assim que todas essas sensações que a gente tem, essas surpresas, essas conexões de natureza, de beleza, de lugares bons para comer, tudo isso muito é do teu conhecimento, porque a gente pode, e muitas vezes tu faz excursões, mas tu não tem aquele lado que te dá um algo a mais, que é parar e visitar uma feirinha. É uma feira que te traz as tuas origens, que tu faz conexões com a tua infância, de tu ver aquelas plantinhas. Então, eu acho que isso aí é o lindo de uma viagem. São as conexões que a gente estava falando. São essas conexões, assim, além das companhias, porque as pessoas que viajam junto com a gente, também, quando vão para um lugar desses, já são pessoas especiais, que elas já têm um olhar diferenciado. Então, esse é um lado muito bom, que são turmas pequenas, que a gente consegue se conhecer um pouco, conversar, trocar ideia. E eu acho que tu tendo tudo isso e mais uma paisagem deslumbrante, como é a África do Sul, eu não tinha ideia que fosse assim. Assim como outras coisas que às vezes a gente visita na vida e que tu te decepciona, lá para mim foi totalmente o contrário. Foi 1 milhão de vezes melhor do que eu me imaginei que fosse. Eu não imaginava que tivesse tudo isso. Então eu acho que é realmente uma experiência que vale muito a pena na vida da gente. É muito legal. Muito complementando legal. Ainda só essa parte das paisagens, você falou das praias, um diferencial também, se a gente comparou com o Rio de Janeiro, na África do Sul as praias elas são mais rústicas, não pode ter barraquinha, não pode ter som na beira da praia, não pode ter comida, bebida, então isso te dá também uma conexão com a natureza da praia, que eu acho que às vezes aqui no Brasil a gente perdeu um pouco, né? Esse som alto na praia, né? A falta de respeito, né? Eu acho. De ter uma privacidade. É um ambiente público, né? Então, tu não faça o que tu faz no privado em ambiente público, né? Isso, o respeito então, com o outro. E leis também, né? Porque tem regras. Como a gente fazia, tu quer só sentar lá na praia e contemplar o pôr do sol, o nascer do sol, depende do lado que tu tiver. Né? Então tem bastante, né? E sempre, mas não se preocupem, tá? Sempre vai ter uma ruazinha logo atrás, cheio de bares e restaurantes que vão te dar a vista, né? Para a praia. Só que não na beira mas da não praia. Na areia, né? E até tem banheiros, né? Banheiros públicos limpíssimos na beira da praia. Imagina, né? Aqui a gente não tem. Até o pessoal pega café e leva para a praia. Uma coisa. Mas isso tudo depende um pouco da colonização, né? Porque eu acho que nas cidades grandes lá, pelo menos... Isso depende, né? De culturas. Muito ainda... O domínio, eu acho que ainda é inglês, né? Ou como é que tá lá? Assim, de... Teve uma, mas agora que eles chamam, depois, com o final do Apartheid, em 94, eles chamam a África do Sul de Rainbow Nation. Eu acho isso lindo, porque o que eles procuram fazer é uma união de todas essas culturas. Então, o que a gente vê agora lá,
num mundo ideal, né, é a união de todas essas culturas, com o que tem de bom de cada um. Então, acho que o que a gente tem agora lá é essa grande mistura, e isso que é o bonito do país, né? Então, a gente vê essas culturas unidas. Então, 11 idiomas, que tem 11 idiomas oficiais, né? Tem, acho que isso muito aqui legal. A gente acabou aprendendo, né? Tem uma língua que tem cliques, né? O Xhosa. Fala com cliques, né? A gente no primeiro projeto... Aprenderam o Xhosa. Que legal. Mas tu falaste de apartheid, a gente não comentou sobre Joanesburgo. Eu achei muito interessante aquela parada lá. Para a gente conhecer um pouco a cidade e também a história do Nelson Mandela, de visitar o lugar onde ele morou. Nelson Mandela, que foi o grande ídolo. Ver a paixão que as pessoas ainda têm por ele. É quase como, não digo um deus, mas é uma figura assim que... mas é que ele foi um dos grandes governantes que o mundo teve, eu acho, né? Mas foi muito legal, aquela visita marcou bastante. Mas eu acho que a gente falou um pouco sobre todos os sentidos, falamos sobre, né, as paisagens, sobre os aromas, sobre a arte, né, sobre os sabores também. Queria agradecer muito a participação de vocês, mas eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Não deixe de visitar a África do Sul. Pelo menos a África do Sul. É para quem tem medo, de conhecer. Nossa, não tem medo nenhum. Claro que a gente na vida tem que ter um pouco de coragem, porque senão a gente não dá nenhum passo, né? Mas não precisa ter medo nenhum. É uma experiência riquíssima em termos de conhecimento, de vivência, de tudo que a gente conversou aqui, e vale muito a pena. E concordo com a Madeleine, se tu tem tempo, como nós tínhamos, é uma coisa. Se agora tu precisa otimizar o teu tempo, né? A África é bem desafiadora para quem quer fazer meio que por conta. As pessoas perguntam para nós em palestra, né? Qual que era a maior dificuldade na África? A maior dificuldade na África, daí a África como um todo, né, é entender a África. Por quê? Se tu vai mudar de país, normalmente tu precisa visto. Isso a gente está falando de 2017, a gente está até hoje esperando resposta de várias embaixadas com relação ao visto. Imagina! Então esse era sempre a tensão maior, chegar na fronteira, onde supostamente tu poderia pagar o visto na chegada, e às vezes ter a novidade de que não precisa mais visto. Aí tu não precisa pagar, ótimo. Ou às vezes o visto era $10 e agora passou a 150, né? Então a África como um todo, e não se exclui a África do Sul, ela muda muito rápido, né? Ela é muito dinâmica, né? E tem o famoso ditado, né? This is Africa. Que serve tanto para qualquer coisa, né? Tu vai dizer assim... Meu Deus, o leão olhou pra mim. Daí alguém vai te dizer, this is Africa, ou seja, isso é África, né? Tu tá convivendo ali, né? Essa experiência do que tá aqui, engarrafou aqui, o que aconteceu? É acidente? Não, tá passando uma manada de elefante no meio da estrada. Sério? This is Africa, ou seja, isso é África. Então essa experiência, né, é muito legal e vale a pena. Vale a pena ir com alguém. Eu acho que tem, né, todas as maneiras de viajar são ótimas. Eu acho que todas as experiências são muito legais. Vai depender da disponibilidade física e de tempo que cada um vai ter. Mas muito obrigada por terem. Isso, vai fazer uma experiência com ele de voluntariado boa. De voluntariado. Teria que ter 40 anos menos. Não, isso não tem idade. Mas muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui nesse nosso primeiro episódio do podcast Viajar, Sentir e Conectar. Para nós é muito importante se você se conectou com o nosso conteúdo, que acesse as nossas redes sociais, que curta o nosso canal e esteja aqui no próximo, que vai ser no mês que vem. Muito obrigada a todos vocês.